Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre propriedades da potência. Então acompanhe aqui comigo, pessoal. Potenciação corresponde à multiplicação de fatores iguais, que pode ser escrita de forma simplificada, utilizando uma base e um expoente. Então vamos entender aqui comigo tudo isso, pessoal. Então aqui nós temos 2 elevado ao cubo. 2 é a minha base. O cubo, 3, é o meu expoente. E o resultado dessa operação a gente chama de potência. Essa potência, pessoal, nada mais é que aqui, ó, a minha base se repetindo quantas vezes. Quem determina quantas vezes a minha base, que nesse caso é 2, quantas vezes ela vai repetir? Quem determina isso, pessoal, é o expoente. Então, se o expoente é 3, significa que a minha base está aparecendo 3 vezes, ou seja, uma repetição de 3 fatores iguais aqui. Resolvendo essa operação, nós temos o resultado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, que nada mais é que a nossa potência. Temos algumas propriedades da potência, pessoal, que devemos conhecê-las para agilizar o cálculo no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeira propriedade, eu tenho uma multiplicação de mesma base. Então, a minha base A está multiplicando, ok? Se eu tenho multiplicação de mesma base, me permite repetir a base e somar os expoentes. Então, multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Fazendo isso aqui numericamente, pessoal, 4 ao cubo que multiplica 4 ao quadrado. 4 ao cubo, pessoal, é o número 4, que é a minha base, repetindo 3 vezes, que está ainda multiplicando o meu 4 ao quadrado. Se eu tenho a mesma base, pessoal, é equivalente a eu fazer a soma, ou ainda posso mostrar. A minha base, 4. Quantas vezes? 1 mais 1 mais 1 mais 1. 5 vezes. Isso fazendo passo a passo, ou simplesmente, professora, tem a mesma base, vou usar a propriedade. Repete a base e soma os expoentes, ó, 3 mais 2, que dá o 5, ok? Segunda propriedade, divisão de mesma base. Então, tenho a mesma base e estou dividindo. O que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, repete a base e subtrai. Na multiplicação, soma, na divisão, subtrai. Exemplo, 3 elevado na 8. Significa que o meu número 3 está se repetindo 8 vezes. Dividido por 3 elevado na 6. O meu número 3 aparece 6 vezes. Fui cancelando, pessoal. E aí, o que sobrou? Sobrou apenas 2 número 3. Que eu posso escrever como 3 ao quadrado. E isso fazendo passo a passo. Eu poderia fazer direto usando a propriedade. Professora, repete a base, já que a base é a mesma, repito a base que é o número 3 e faço a subtração 8 menos 6, que resulta no 2. Ok? Terceira propriedade. Potência da potência, pessoal. Então, aqui, pessoal, a minha potência A elevado na M está elevada na N. O que eu faço quando isso acontece? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado vai se repetir quantas vezes, pessoal? Vai se repetir 4 vezes. Então, significa que eu posso repetir a base e somar todos esses expoentes. E vai resultar em 2 elevado na 8. Ou mais simples, professor, eu lembro da propriedade. Então, simplesmente repete a base e faz a multiplicação direta. 2 vezes 4, 8. Ok? Quarta propriedade, nós temos uma multiplicação de 2 fatores elevado a determinado expoente. Então, é equivalente a eu fazer A elevado na N, multiplicando pelo meu B elevado na N. Então, ambos, aqui numericamente, pessoal, os meus elementos são 3 e 5, ambos estão elevados ao quadrado. Então, significa que é equivalente a eu fazer 3 vezes 5, entre parênteses, que multiplica 3 vezes 5. Aí tá, vou repetir, quantas vezes vai aparecer a minha base 3? 2. E a minha base 5 também 2. Ou faço direto, cada um deles elevado ao mesmo expoente, 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, usando a propriedade. Quinta propriedade, eu tenho um quociente elevado a determinada potência. O que significa? Que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados a esse mesmo expoente. Aqui um exemplo. 8 que divide por 3, escrito em forma de fração. Quantas vezes vai aparecer? 4 vezes.
mas seria equivalente a simplesmente eu escrever 8 elevado na 4, que divide 3 elevado na 4. Um exemplo, pessoal. Aqui, nós temos a resolução de um exercício que foi realizado por alguém e nós queremos encontrar o erro, se existe algum erro. Então, nós observamos aqui para a imagem e vamos tentar identificar onde tem um erro. Ah, professor, eu já identifiquei. Aqui, ó, tem uma divisão. Ele deve subtrair os expoentes. E o que ele fez? Ele dividiu. Então, já está errado ali. Então, observando, o erro era esse. Tem uma divisão de bases. Ele deveria subtrair. E o que ele fez? Ele dividiu. E o outro erro, que aqui ele somou e ele deveria ter multiplicado. Aí a gente faz o cálculo corretamente, respeitando as propriedades e conclui o exercício. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades da potência. Espero que vocês tenham gostado e até breve.